Você tem dificuldade de falar, de se expressar? Está sofrendo com esse comportamento, com essa característica? Você quer mudar isso? Então assista o vídeo até o final. Olá, eu sou Wagner Roberto de Oliveira, coach do canal Sou Capaz. Você sabia que o maior medo do ser humano é o medo de falar em público? Esse medo ele é chamado de glossofobia. Mais de 50% da população mundial tem esse medo. Ele se iguala ou até ganha do medo da morte. Essa fobia ela é resultado de experiência construída pelo indivíduo durante a sua vida, incluindo até traumas na infância. Muitas vezes ele também está atrelado à baixa autoestima ou até mesmo ao perfeccionismo. A grande maioria de vocês já deve ter passado por algum momento desconfortável de falar em público, seja lá na escola, no trabalho ou mesmo na reunião com os amigos. Isso é comum para a maioria de nós. Hoje nós temos um grande problema que agrava ainda mais esse medo, que é a exposição excessiva nas redes sociais, é a comparação com os outros. Isso nos aprisiona na ideia de que temos que ser como o outro, ou mesmo que o outro é melhor do que nós. Veja, hoje a ansiedade se tornou o mal do momento, o mal do século. E uma das causas da ansiedade é a comparação com o outro. Ansiedade é você viver pensando demais no futuro. O exemplo, nesse nosso contexto desse vídeo, é você ficar pensando: será que eu falo tão bem quanto fulano? Será que as pessoas elas vão me ouvir? Será que o que eu falar vai ser interessante? O excesso de pensamentos no futuro nos paralisam, fazendo com que nós nos fechemos para o mundo. O outro fator é o acontecimento traumático, como ter falado e alguém ter te criticado, alguém ter te ignorado, alguém riu de você. Tudo isso pode ter causado um trauma e criado uma crença, um pensamento na sua mente de que você não é tão bom, que você não sabe falar, que você não se expressa bem. E quando há uma oportunidade de falar, esses pensamentos ele vêm a nós e o nosso corpo começa a responder com suor excessivo nas mãos, com as pernas trêmulas, dificuldade de respirar e até mesmo dor de barriga. A mente ela é tão poderosa que pode criar a imaginação e ela parecer tão real, pois o cérebro ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então os nossos pensamentos eles são relevantes. O pensamento nem sempre ele é realidade. Ele é a maneira como nós vemos o mundo ao nosso redor, na nossa perspectiva. Assista o vídeo no nosso canal. Nem tudo é o que parece ser. Lá eu abordo o princípio da PNL, que o mapa não é o território. Às vezes, não é falar em público que é o seu problema, mas é a insegurança de expressar os seus pensamentos, as suas emoções. Medo da reação dos outros, do que os outros vão pensar de você. Algo que eu aprendi nesses anos com o processo de coach e que foi libertador para mim é que aquilo que está em mim pode ser o remédio que o outro precisa. O nosso medo de expressar pode ser a causa de não resolvermos os conflitos. Por ter ficado com medo de falar, de expressar, a situação não mudou. A solução é o outro saber o que se passa na minha mente, o que se passa no meu coração. Expressar de maneira verbal ou gestual é libertador, tanto para quem está ouvindo como para quem está falando. E como que nós superamos essa timidez? Primeiro, você tem que se aceitar do jeito que você é. Cada pessoa ela tem as suas peculiaridades. Uns são mais extrovertidos, brincalhões, outros são mais introvertidos. Introvertido é diferente de timidez. Introvertido é aquela pessoa que fala pouco e observa mais. O tímido ele não fala porque ele tem medo, ele tem receio. Aceitar as nossas características, as nossas peculiaridades, pois a sociedade ela precisa dessa nossa diferença. Enfrente o seu medo. Corajoso não é aquele que não tem medo, mas sim aquele que enfrenta o seu medo. O medo é mais normal do que se imagina. O que você não pode fazer é deixar com que ele domine e te impeça de fazer as coisas ou de você ser quem você é. Por isso, enfrentar o seu medo é acreditar que você é maior do que ele. Aproxime-se das pessoas aos poucos, procure as pessoas, comece a conversar com elas, aquelas que estão ao teu redor.
no local de trabalho, na sua igreja, na sua família. Comece a interagir com elas nos momentos que você tem, nos intervalos, nos momentos de reunião. Essa atitude, por mais difícil que ela seja no início, ela pode te ajudar a ir se soltando e conseguindo ter essa confiança de falar, de se expressar, e as pessoas elas vão percebendo que você está se soltando um pouco mais. Evite também se comparar com os outros. Você não é inferior a ninguém. Cada um tem um dom, um talento diferente, em níveis diferentes. Então procure olhar para si mesmo, honrando a tua história, respeitando a tua história e acreditando em você. Acreditar em si mesmo, independente das circunstâncias. Não importa se você é uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida entre os seus amigos, ou na sua empresa, ou no seu trabalho. Entenda que não é isso que define uma pessoa ser bem-sucedida ou não. Mesmo tendo como principal característica ser diferente, você pode conquistar o que você quiser. Basta você acreditar em si mesmo e ter atitude para fazer isso acontecer. Trabalhe esse autoconhecimento das suas características. Não é fácil nós olharmos para nós mesmos, mas conhecer-se a si mesmo é o início do crescimento. Nas sessões de coaching nós vemos o impacto do autoconhecimento, que é o start da mudança. Cuidado em ficar pensando a opinião dos outros. Não se apegue tanto à opinião dos outros, pois nem todo mundo quer o seu bem, nem todo mundo entende o seu ponto de vista, nem todo mundo tem a mesma percepção, ela tem as mesmas características. Ouça a opinião e, se fizer sentido, absorva. Se não fizer sentido, descarte. Dê risada de si mesmo. Não se leve tão a sério. Pratique o exercício de ser o primeiro a rir de você mesmo em algumas situações. Se sinta mais leve. Não deixe que a sua timidez ela controle a sua vida. Em muitos casos, as pessoas que são tímidas, elas evitam de se relacionar, de interagir com outras pessoas, elas evitam falar em público, evitam de participar de eventos, de festas, e entre outras situações, por mais que ela até queira fazer, mas a timidez impede com que ela faça. Para lidar com isso, o que você pode fazer é começar a respeitar a sua vontade. Se eu tenho vontade de ir numa festa, eu vou lá. Vou nessa festa, vou falar com essas pessoas, adotar essa postura de se tornar atuante na sua história. Você passa a respeitar ainda mais ela e se sentir ainda mais fortalecido, porque você vai conquistar aquilo que você almeja, os seus objetivos. Então, se tudo isso que a gente falou aqui fez sentido para você, te ajudou, se você gostou, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, comente aqui o que a timidez está te prejudicando e compartilhe. Então, gratidão por esse momento e até o nosso próximo encontro. Sou capaz!